Olá, eu sou Eloni, trabalhadora do Centro Espírita Fé Maria e Associação Médica Espírita do Piauí. Hoje nós vamos falar sobre o tema perispírito. Agradeço o convite ao Centro Espírita Semente Cristã. Bem, para preparar esse material, eu usei os livros da codificação A Gênese, o livro dos Espíritos, alguns livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, Obreiro da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Missionário da Luz e Libertação. Usei também o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E uma palestra da doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médica Espírita. O tema da palestra dela é Perispírito, suas propriedades e suas funções. Bem, nós iniciaremos com as considerações gerais, como o conceito, a origem do perispírito, característica e a constituição do perispírito e do ser imortal. Em seguida, nós vamos falar das propriedades e funções do perispírito e concluiremos essa nossa apresentação com as modificações que acontecem com o perispírito. Bem, nós vamos iniciar com a questão 27 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a Trindade Universal. Deus, princípio inteligente e fluido cósmico universal. Deus deve se juntar à matéria física ao princípio inteligente. O livro Evolução em Dois Mundos traz algumas profundidades sobre a origem do princípio inteligente, mas nós não vamos nos deter nesse detalhe, ok? Bem, a Trindade Universal é composta por Deus, o princípio inteligente universal, que é o Espírito. Nós temos, na questão do Livro dos Espíritos, 27, o Espírito com E minúsculo e o Espírito com E maiúsculo, na questão 76, ok? Então, o que é o princípio inteligente universal? São os co-criadores. Então, nós temos os co-criadores maiores, que são os seres que constroem as galáxias, os planetas, como Jesus e outros seres angélicos, e nós temos os co-criadores menores, somos nós, né? Que nós vamos criar de acordo com o nosso estado evolutivo. Bem, então, é muito importante nós entendermos isso. Temos co-criadores maiores e os co-criadores menores, ok? Então, na Trindade Universal, além do princípio inteligente universal, nós temos o fluido cósmico universal. Que é o fluido cósmico universal? É toda a matéria que existe, que nós conhecemos, que a ciência já detectou, inclusive todos os aparelhos que existem só detectaram cerca de 4% de toda a matéria que existe. Então, na realidade, cientificamente, nós temos mais de 90% de matéria que nós não conhecemos, né? Os cientistas chamam de matéria escura e energia escura. Então, o que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal são moléculas que contraem-se à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregue a si mesmo. Tá? Então, daí nós temos uma importantíssima propriedade do fluido cósmico universal, que vai refletir no perispírito. Então, é importante que nós entendamos essa propriedade do fluido cósmico universal. É a propriedade da plasticidade, da elasticidade. Pode ser comprimida, pode ser, quando solta, ela se move entre si, né? Separa-se. Então, eu vou fazer uma comparação para nós entendermos o que é que o princípio inteligente pode construir com o fluido cósmico universal. Por quê? O princípio inteligente manipula essa massa, esse fluido cósmico universal. É com o fluido cósmico universal que o princípio inteligente constrói, né? Se for um co-criador maior, vai construir galáxias e planetas. Se for um co-criador menor, como nós, vai construir de acordo com o nosso estado evolutivo. Então, vamos fazer uma comparação, uma analogia simples.
Se nós te pegarmos os números de 0 a 9, quantos números nós podemos elaborar? Quantos números existem já elaborados nessa sequência de 0 a 9, né? Infinitos. Então, através do pensamento, o princípio inteligente manipula o fluido cósmico universal e pode construir imensos projetos, tá? Então, lembrando, o que o princípio inteligente pode construir, nós somos co-criadores, com o fluido cósmico universal? Infinitas coisas. Lembrando da comparação que nós fizemos, se eu pegar de 0 a 9, quantos números existem e quantos eu ainda posso construir dentro desses 10 números, né? Certo? Se nós entendermos isso, tudo que nós podemos construir com o fluido cósmico, nós vamos entender melhor o que é o perispírito. Por quê? Porque o perispírito, ele é originado do fluido cósmico universal, do mundo onde o espírito está vivendo, onde ele está encarnado ou desencarnado, né? No espaço extrafísico. Bem, então, o princípio inteligente manobra o fluido cósmico universal através do pensamento, pela produção mental, a mentação. E outra coisa muito importante, não é só pensar, é refletir no que você está pensando. O que eu estou pensando e qual a consequência do que eu estou pensando. Então, o princípio inteligente manobra o fluido cósmico universal pela mentação e pela reflexão, através de uma propriedade chamada pensamento contínuo, que nós temos há mais ou menos 200 mil anos. O ser humano conquistou esse direito de pensar de uma forma contínua, de criar o seu destino através do seu pensamento, manipulando esse fluido cósmico universal. Entendido a Trindade universal, nós vamos passar para qual é a constituição do ser imortal. Bem, o corpo mental modela o perispírito, e o perispírito, modela o corpo físico. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no 2º capítulo. Então, nós temos o espírito, nós vemos aqui na tela o espírito, nós temos o corpo mental, que é um reflexo, que é o que encobre o espírito, e esse corpo mental é quem vai formar o perispírito. Bem, então, quem elabora o perispírito é o corpo mental, ok? Então, nós vemos aqui, o perispírito modela o corpo físico, ok? Bem, o corpo mental é o envoltório sutil da mente. Todas as funções de pensamento e funções mentais estão ligadas a esse corpo mental. Ele reverte o 4º ventrículo, aqui na fossa romboide, né? Essa informação está no livro Obreiro da Vida Eterna, da Desencarnação de Dimas. Bem, o corpo mental reverte o 4º ventrículo, é onde o espírito se localiza, onde existe o gabinete de governança do espírito. É a origem do pensamento. Todo pensamento vem do corpo mental, tá? Então, nós vemos aqui o perispírito. O perispírito é feito de camadas, a camada causal, a astral, a terceira camada é dupla etérica ou camada vital. É muito importante nós entendermos essa constituição, porque a partir do perispírito é que nós manifestamos os fenômenos mediúnicos que nós apresentamos. Bem, a constituição do perispírito está no Livro dos Espíritos, na questão de 61 a 67, né? Eu convido vocês a revisitarem Kardec. Então, o perispírito, ou corpo espiritual, né? Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual na sua 2ª carta, quando ele se desdobrou e encontrou a noiva e encontrou o Estevão, ok? Então, esse nome corpo espiritual foi dado por Paulo de Tarso, no seu desdobramento. E perispírito, peri é um prefixo que significa ao redor, né? Periferia,
Então, perispírito, ao redor do espírito, é um instrumento de manifestação do espírito. Então, como nós falamos, o perispírito tem 3 corpos principais, o causal, astral e vital. O corpo vital é também chamado de duplo etérico. Tá. O perispírito, ele não fica preso no corpo físico. Ele se expande através dos centros vitais, que são em número de 7, né? O coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Esses centros vitais estão bem explicados no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 11. O perispírito está arraigado no sistema hematopoético, isto é, no sangue. Esses 7 centros precisam trabalhar de forma integrada. Não adianta nós cultivarmos só um centro e esquecermos dos outros. Eles precisam estar harmonizados e integrados. É importante desenvolver os 7 centros de forma equilibrada, porque tudo é energia, como nós vemos nessa foto, né? Precisa ser de uma forma equilibrada. Bem, no Livro dos Espíritos, a questão 132 pergunta: qual o objetivo da encarnação? Por que que a gente reencarna? Então, a gente vê aqui essa foto, a evolução do ser, né? O último ser é luminoso, é diferente sua estrutura, e nós vemos aqui o Sol, segundo o Chico Xavier, ele disse para Geraldo Lemos Neto que Jesus tem o seu gabinete no Sol, a partir do Sol, que alimenta toda a estrutura do planeta Terra. Então, essa pergunta, qual o objetivo da encarnação? Lá no Livro dos Espíritos. É fazê-lo chegar à perfeição. Para algumas pessoas é expiação, para outras é uma missão. E a outra finalidade é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na criação, na obra da criação. Essa informação da questão 132 é importantíssima para nós entendermos como é que funciona o perispírito, qual é a natureza do perispírito, como é que ele é constituído. E na resposta tem: para executar a sua parte na obra da criação, o espírito toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do perispírito, né, lá desse planeta, constitui, a fim de que possa, assim que ele possa desenvolver o seu planejamento de vida, né, concorrendo para a obra geral e também progredir. Então, lá no Livro dos Espíritos está bem claro, em cada mundo nós construímos, quem constrói esse perispírito? O corpo mental. Então, em cada mundo, nós constituímos um perispírito de acordo com a matéria que existe, o fluido cósmico universal que existe nesse mundo, né? Existem outros tipos de elementos químicos, além do que existe na nossa tabela periódica, e Bezerra de Menezes nos fala no livro Caminhos de Luz, e no livro Evolução em Dois Mundos também, André Luiz nos fala que existem elementos químicos antes do hidrogênio, que o hidrogênio é elemento 1, e após o urânio, certo? Então, aqui no livro está dizendo, para executar sua função, o espírito toma um aparelho em cada mundo, de acordo com a constituição química, com as características daquele mundo onde ele vai reencarnar. Ele precisa dessa roupa para poder se manifestar, né? Bem, na questão 93, define que o perispírito é um envoltório sutil e perene, por quê? Quando a pessoa desencarna, ela leva o quê? Vai o espírito, o corpo mental e o perispírito, vai junto. O perispírito com as suas 2 camadas, a camada causal e a camada astral. O corpo vital, que é o duplo etérico, não vai. Ele fica no planeta onde a pessoa está. Ele é importante para o corpo físico, ele não pode se ausentar do corpo físico, porque a pessoa corre o risco de desencarnar, ok? Bem, então, o que é perispírito? É um envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita a sua interação entre os corpos espirituais, né, como falava o Paulo de Tarso, e o corpo físico. Envolve uma substância vaporosa para nós, mas essa substância para o plano espiritual é muito grosseira, ainda bastante grosseira para o plano espiritual. E ele fala assim, vaporosa por quê? Para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, onde o pensamento puder levar.
porque tem uma característica quântica, é não local. Ele pode estar aqui em outro local a muita distância ao mesmo tempo. O livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, também traz um conceito de perispírito. Tem que é uma formação sutil, elaborada com recursos dinâmicos, quer dizer, em movimento, né? Muito porosa, isso aqui é importantíssimo. Se é porosa, pode penetrar, né? Por isso que o perispírito penetra, atravessa a parede. Muito porosa e plástica. Olha aqui o que nós falamos lá do fluido cósmico universal. A principal propriedade do fluido cósmico universal é a sua plasticidade. Nós, princípio inteligente, poder manipular como se fosse uma massinha de escola, né? E dar forma a esse fluido. E nós manipulamos o fluido cósmico universal, gente, pelo nosso pensamento contínuo. Infelizmente, nós não temos a lucidez da importância do que nós podemos fazer com o nosso pensamento, né? Nós fazemos essa manipulação de forma, infelizmente, inconsciente. Bem, então, completando o conceito, é uma formação sutil, elaborada em recursos dinâmicos, muito porosa e plástica, com células. O livro Evolução em Dois Mundos deixa bem claro, e na Gênesis também, que existe célula no perispírito e no corpo físico que estão ligados molécula a molécula, tá? Então, formação sutil, elaborada em recursos dinâmicos, muito porosa e plástica, com células em outra faixa vibratória, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, na condição específica, de acordo com o campo mental do princípio inteligente que está manipulando aquele corpo físico e aquele corpo extrafísico. Então, a importância do que nós fazemos com o nosso pensamento contínuo, direcionar para produções construtivas. Bem, a questão 94 volta a enfatizar de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, que é o perispírito. De onde é que tira, né? Ele tira do fluido cósmico universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Isso precisa ficar bem claro. Não é idêntico, existem outras estruturas, moléculas, existem outros elementos químicos em outras vibrações. E deixa bem claro, gente, passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Isso é importante. Se for para outro planeta, em outras vibrações, nós vamos precisar ter uma roupa, um instrumento constituído pelas características fisicoquímicas daquele planeta. Essa informação é muito importante, essa informação que está na questão 94. E conclui, portanto, o santuário vivo em que o espírito prossegue em manifestação incessante, além do túmulo. As características, né? O perispírito não está preso no corpo físico, ele se expande toda noite, naturalmente, durante o sono. Daí a importância de nos prepararmos para dormir. E esse preparo não é só a leitura quando vai dormir. É tudo que nós fazemos da hora que a gente acorda, da hora que nós vamos nos recolher. É o que a gente pensa, o que a gente conversa, as nossas construções, os nossos relacionamentos, tudo isso aí vai fazer com que o nosso sono nos leve aos locais onde nós temos interesse. Então, esse perispírito, ele pode sair naturalmente através do sono ou pode ser estimulado, né? Através do magnetismo, numa reunião mediúnica, ele pode ser estimulado. O perispírito irradia, formando halo vital ou aura, ou, como a doutora Marlene chama, o cartão de visita. Isso aqui é importantíssimo. É formado por correntes mentais, formas pensamento. Gente, o que são essas formas pensamento? São as nossas construções mentais, que são como filhos nossos. Onde nós vamos, essas formas pensamento nos acompanham. Então, irradia uma espécie de atmosfera, constituída de correntes atômicas, né? Tem átomos do pensamento. Expandimos, exalamos nossos pensamentos através da nossa aura, que é o nosso cartão de visita. Para o plano espiritual, não existe mentira. Eles olham para nós e eles sabem o nosso nível energético. Então, o perispírito é uma plataforma onipresente. Por essa plataforma, nós somos contatados e conhecidos. Lembro quando o André Luiz estava lá no umbral? Aqueles espíritos não conviveram com André Luiz, não conheceram
a história dele, não sabiam nada dele, mas eles viam pelo perispírito toda a área ferida, né? A área gástrica, a área genésica, cheia de ferimentos, cheia de marcas. Então, eles diziam que o André Luiz era suicida, porque ele tinha usado errado suas energias, suas capacidades reencarnatórias. Então, ficaram cicatrizes naqueles locais onde ele agrediu através de uma alimentação não supervisionada, através da bebida e através do sexo pelo sexo. As propriedades e funções. A principal propriedade do perispírito se dá pela sua plasticidade. E por que o perispírito tem plasticidade? Porque ele origina do fluido cósmico universal, que nós falamos no começo, e ele pode se retrair, ele pode se expandir. Então, tem uma média de 17 a 18 propriedades. A principal é a de elasticidade, de plasticidade, tá? Então, por conta da plasticidade, desse movimento que ele pode fazer, de expandir, de contrair, ele tem uma densidade, né? Essa densidade dá um peso, tem um peso, e o peso que nós temos no nosso perispírito diz onde nós iremos ao desencarnar, né? Existe ponderabilidade, a luminosidade, quanto mais sutil, mais leve, mais luminoso. Penetrabilidade, que nós falamos lá do conceito da evolução em dois mundos, que ele é poroso. Perenidade, nós já explicamos, porque ao desencarnar nós levamos o espírito, corpo mental e o perispírito. A mutabilidade, pela questão da plasticidade de poder mudar. Lembram que quando o Emmanuel começou a aparecer para o Chico Xavier, ele apareceu como o padre Manuel da Nóbrega. Depois ele já apareceu como Emmanuel, né, um senador romano. Então, eles têm essa capacidade de modificar a sua forma, de acordo com o que for melhor para a missão que eles estão desenvolvendo. Unicidade, cada pessoa tem o seu perispírito, que são suas conquistas, e são produzidas através do que, como nós manipulamos pelo pensamento contínuo, fluido cósmico universal, as nossas conquistas. A tangibilidade, você pode tocar nos fenômenos de materialidade durante as reuniões mediúnicas, se o espírito que está se manifestando disser que você pode tocar, você pode pegar, né, a tangibilidade. Então, essas propriedades do perispírito são muito importantes nas reuniões mediúnicas, por quê? Porque é através dessa expansão do perispírito, do encarnado, ele se expande, como nós vimos, o perispírito não fica preso no corpo, né, ele sai, ele se expande. Então, nessa expansão, o perispírito do encarnado troca informação com o perispírito do desencarnado e se manifesta durante as reuniões mediúnicas. O fenômeno de materialização ocorre pela liberação do fluido ectoplasma, dos componentes da reunião mediúnica, fazendo com que esse ectoplasma dê forma e visibilidade e tangibilidade ao espírito que está se manifestando, ok? Então, são várias propriedades, né? Visibilidade, expansibilidade, nós já falamos, ele não fica preso, né? Ele pode sair a longas distâncias. Capacidade refletora, bicorporidade, pode aparecer em dois locais ao mesmo tempo. Ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem temperatura, tá? E todas essas características, por essas características, nós irradiamos uma aura e o nosso cartão de visita, o plano extrafísico nos conhece por esse cartão de visita. Então, agora nós vamos ver as funções do perispírito. Então, quais são as funções do perispírito? Tem a função instrumental, individualizadora, organizadora, sustentadora e conservadora, tá? A função instrumental, como nós já falamos, ele é um instrumento de manifestação onde o espírito quer dar uma mensagem, quer se comunicar. Então, o perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico.
A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos físico e extrafísico. Físico e o mundo espiritual e o mundo físico. Individualizadora, nós já falamos, cada pessoa tem o seu, é único, tem o seu perispírito. O perispírito apresenta características peculiares, depende das construções mentais, de como nós manipulamos o nosso pensamento, cada um constrói o seu perispírito. Peculiares à identidade de cada indivíduo. A função individualizadora está relacionada à história do espírito, às suas conquistas evolutivas de cada um, né? Então, nós temos essa consciência, a doutrina nos chama a nos instruir, saber que nós somos responsáveis pelo nosso pensamento contínuo, a qualidade desse pensamento, que nós vamos conseguir construir a questão da responsabilidade que nos leva a construir um perispírito luminoso, né? Então, tem a função também organizadora, né? Trata-se do molde, nós já falamos, que determina a linha morfológica hereditária do corpo físico. E lembrando que o corpo mental é quem dá o molde do perispírito, né? Então, é o espírito, corpo mental, perispírito e corpo físico. A sequência é essa, em termos de organização. O perispírito também tem a função sustentadora, que sustenta o corpo físico, né? Sobre o impulso da mente, que tudo é comandado pela mente, nós já vimos, o pensamento é produzido pela mente. Sobre o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o seu completo desenvolvimento, até a desencarnação. Lembra que nós vimos que o livro Evolução em Dois Mundos fala que entre a Terra e o Céu, que o espírito está radicado no sangue também, né? Outra função é a função conservadora. A função conservadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto. Preservar os mecanismos de manifestação da lei da causa e efeito, né? Então, é muito importante a gente saber que nós somos responsáveis pela preservação do corpo físico, através das coisas que nós escolhemos, das nossas escolhas no dia a dia, né? Do comer ao pensar. O principal alimento, no caso, é o que nós estamos escolhendo e cultivando em termos de pensamento no dia a dia. E o pensamento do prato, né? Que é o alimento do prato, que é só 30% do alimento do corpo do ser imortal. Bem, nós vamos concluir a terceira parte. Quais são as modificações que o perispírito apresenta? Existe a modificação fisiológica e a modificação patológica. Bem, nós já falamos desde o início. A modificação, as transformações do perispírito ocorre por quê? Por causa da propriedade de plasticidade, a propriedade de mudar. E por que o perispírito tem essa propriedade? Porque ele origina de quem? Do fluido cósmico universal, que tem essa propriedade. Gente, é muito importante a gente entender isso, ok? Eu convido vocês a ler o capítulo 14 da Gênesis, que fala sobre fluidos, muito importante. O 13º capítulo do Missionário da Luz, que fala numa modificação fisiológica. E o livro Evolução em Dois Mundos nos traz essas informações, ok? Então, as transformações fisiológicas, sempre que nós vamos encarnar e desencarnar, acontecem essas transformações, né? Para poder encarnar e desencarnar. Quando nós vamos encarnar, nós ficamos em forma de miniatura, para poder entrar no corpo, no útero da mãe, né? Então, a gente fica na forma de miniatura. Observem aqui nessa imagem que o Sigismundo, lá no capítulo 13, ele está sendo reduzido, está sendo magnetizado pelos espíritos construtores, ele está sendo reduzido, ficando bem pequenininho para poder entrar no útero da mãe, né? Então, a doutora Marlene fala que tem a segunda morte, tem a verdadeira, lá embaixo eu vou falar. Então, na fisiológica é a encarnar e desencarnar, a miniaturização e a segunda morte são modificações fisiológicas. As mudanças patológicas são as deformações, né? São as zoantropias, pessoas que ficam com perispírito em forma de lobo ou de cão também. A licantropia, a forma de lobo, é a mais comum. E
Existe a ovoidização. No próximo slide a gente vai explicar. Que André Luiz chama de um tipo de uma segunda morte. Nós vamos falar. O que é a segunda morte? Doutora Marlene fala enfaticamente, baseado em todos os estudos que ela tem, ela fala nesse vídeo. A segunda morte, quando você aprendeu tudo que tinha de aprender naquele mundo, naquele planeta, o seu perispírito se desfaz, você vai para outro planeta e vai constituir outro perispírito. O seu perispírito fica tão sutil que você muda de escala evolutiva. Essa é a verdadeira segunda morte, segundo a doutora Marlene Nobre. Ok? Bem, as modificações patológicas, a ovoidização. O livro Libertação, André Luiz considera um tipo de uma segunda morte, que a doutora Marlene diz que não é a verdadeira. Ele diz, perde a forma, é a pessoa que prejudicou tanto a lei de causa e efeito, mas embaixo Leon Denis nos dá uma definição bem melhor. Então, ovoidização no livro Libertação. Perde a forma, mas os registros, como se fosse uma semente para reformar o perispírito, existem. E você usará para reencarnar. Então, nesse caso aqui, dos ovoides, o ser, ele se contraiu muito, fica na forma do amebão, né? Uma forma de ovo, mas você fica como uma semente. Você ainda tem os registros para você reformular o seu perispírito. E aguardará um espírito feminino para engravidar, para reencarnar, e, no geral, esses espíritos que estavam na forma ovoide, quando eles são fertilizados, fecundados, a mulher tem um aborto espontâneo, né? E ela faz uma grande caridade para esse espírito, apesar dela não entender, fica triste porque perdeu a criança, mas ela fez uma grande caridade porque deu uma nova oportunidade para esse espírito resgatar a sua forma humana, a sua forma perispirítica, ok? Então, no geral, a mulher aborta, tem um aborto espontâneo, e depois esse espírito pode reencarnar na mesma mãe, e ele vai reencarnar já com os seus registros, o seu aspecto perispirítico em melhores condições, certo? Então, Leon Denis nos traz aqui uma informação importante sobre essa questão. Por que acontece essa ovoidização, essa redução, esse encolhimento do perispírito? Ele nos traz no livro Destino do Ser e da Dor, né? Ele diz, todo pensamento ruim, lembra que nós construímos o nosso perispírito através do nosso pensamento? Todo pensamento ruim, ato criminoso, todo hábito pernicioso, os vícios em geral, provocam um estreitamento, uma redução, uma contração no ser psíquico. Lembra que existe o corpo mental, cujos elementos perispiríticos se condensam. Ele fica bem pequenininho. Cobre-se de trevas, carregam de fluidos grosseiros. Por isso que ele fica nessa forma, ele se encolhe tanto por conta de tantos desvios da lei do amor, da justiça e caridade, que ele fica reduzido, mas os seus registros ainda estão lá. Ele ainda tem chance de recuperar através da bênção de uma gestação, né? Então, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 12, tem uma abordagem sobre a ovoidização bem interessante. Ele chama a ovoidização como a miniaturização. Ele dá esse nome, né? Ele chama de ovoide a miniaturização. Se reduz para reencarnar, é a miniatura, ok? Mas a ovoidização mesmo que a gente conhece, em termo mediúnico, é essa aqui que nós falamos, que Leon Denis fala, dessa contração do ser psíquico, que fica obsediando, que fica sugando outros seres. Bem, então, gente, resumindo, o que é o perispírito?
instrumento de manifestação do espírito com 3 camadas básicas. Corpo causal, onde está todos as nossas heranças, né, os nossos requisitos, está tudo lá, é um porão. O corpo astral, que é aquele que sai, que se expande nas reuniões mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos e naturalmente durante o sono. E o corpo vital ou duplo etérico, que é o que serve de unindo a questão energética entre o corpo físico e o perispírito. E o perispírito é formado por células, né, na Gênesis, na Evolução em 2 Mundos, deixa bem claro que tanto o corpo físico quanto o perispírito são células ligadas molécula a molécula, formado por células. O perispírito elabora o corpo físico e ambos, tanto o perispírito como o corpo físico, são derivados do fluido cósmico universal, do planeta, do mundo onde nós estamos encarnados. Então, instrumento de manifestação do espírito, com 3 camadas básicas, formado por células. Ele elabora o corpo físico e ambos são derivados do fluido cósmico universal. O seu peso, a sua cor, o seu cheiro, determinará para onde ele vai ao desencarnar. E ele se modifica de acordo com o nosso padrão de energia mental. E as modificações podem ser fisiológica ou patológica, que nós vimos. Bem, então é isso que nós tínhamos para fazer sobre o perispírito. Eu agradeço a oportunidade do trabalho, agradeço o convite do Centro Espírita Semente Cristã. Então, muito obrigada por tudo.